Olá pessoal, já Alisson Amorim aqui falando. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Day Trade. Nesta tela aqui eu estou dando continuidade da nossa última aula, até para vocês não perderem um pouco a logística do conteúdo. E na nossa última aula a gente falou sobre análise técnica, né? Quais eram os tipos de análises técnicas, quais eram os tipos de análises que existiam. Então a gente viu análise técnica e vimos também análise fundamentalística, né, que foi o nosso segundo exemplo aqui. Se você não lembra do que a gente falou sobre análise técnica e análise fundamentalística, dá uma assistida na última aula lá na sua plataforma para que você possa ficar aqui por dentro. Mas falando ainda sobre a questão de análise, a gente precisa agora conhecer um pouco sobre as figuras que nos possibilita fazer esses análises, né? Então a gente tem aí as famosas figuras de mercados, que foi o que a gente viu aí na nossa análise técnica, e é o que a gente vai frisar neste curso, é a questão da análise técnica. Dentro da análise técnica nós temos as figuras gráficas, né? Então figuras gráficas são formadas por formas geométricas e que surgem no decorrer do gráfico, né? Elas são desenhadas no gráfico. Esses desenhos são responsáveis, né, em nos proporcionar, né, uma ideia de como que está a movimentação dos preços. Se eles estão subindo, essas figuras significa que os preços estão subindo. Se eles estão descendo, significa que os preços estão se desvalorizando, né? Elas também são conhecidas como candlestick. Vou estar deixando aqui, né, um card aqui de um vídeo também explicando sobre o que é candlestick. Mas candlestick nada mais nada menos é figuras gráficas, né? São as famosas candles. E aqui eu tenho alguns exemplos, né, para vocês. Então aqui nós temos as figuras gráficas, ou como eu já falei para vocês, né, os candlesticks. Elas são essas figuras meio que retangulares, porém elas não são padrões, né? Elas têm diferença de umas para as outras. Você não vai encontrar só esse modelo de figura. Você vai encontrar outros tipos de modelos de figura, porém são chamadas de figuras, são chamadas de candlestick, tá? E aí eu tenho outros exemplos aqui para te mostrar também, que para você perceber que não existe só esses dois padrões aqui, né? Não existe só esses aqui, existem N tipos de figuras de mercado financeiro, e que cada uma delas quer nos dizer algo, cada uma delas quer nos dar algum tipo de interpretação. Precisamos saber interpretá-las, tá? Então aqui existe algumas de N modelos de figuras de mercado, e são elas que você precisa compreender para que você possa utilizar, né, quando você realmente já tiver dominando as próximas aulas, tá? Então, pessoal, dando continuidade aqui, a questão é como interpretar esses tipos de figuras, né? Como interpretá-los? Então, como que eu olho para uma figura dessa e eu posso observar, eu posso enxergar o que possa vir a acontecer em um gráfico? Elas nos possibilitam isso. Ela nos possibilita isso, uma forma onde você pode observar e já prever o que pode vir a acontecer em um gráfico, né? Então, como interpretá-las? Para que a gente possa interpretá-las, a gente precisa estar ciente, né? A gente precisa estar ciente que ela tem essas peculiaridades. Se você prestar atenção aqui, nós temos dois exemplos. Esses dois exemplos, eles estão, né, configurados para ser da cor verde e o outro da cor vermelha.
E aí tem alguns alunos que me questionam: Jarlison, sempre vai ser verde, sempre vai ser vermelho? Não, isso vai depender do seu gosto. Essas cores você pode trocar lá na sua plataforma, você pode ir nas configurações da plataforma. Quando a gente estiver na aula de plataforma, você vai poder aprender a como fazer isso. E após isso, você pode configurar as figuras das cores que você melhor achar, tá? Porém, o padrão vai se repetir para todos, independente de cor, tá? Porém, a gente precisa entender que uma é responsável em dizer que o gráfico vai subir e outra é responsável em dizer que o gráfico vai descer. As pessoas, os analistas, eles costumam nomear a verde para positivo, né? Algo que está subindo significa que é positivo, e o vermelho para negativo, que é algo que está se desvalorizando, né? Então, as pessoas costumam usar essas duas cores aí, mas nada que é obrigatório, nada que tem que ser essas duas cores. Não, são somente mesmo as pessoas que preferem usar desta forma. E aqui vocês percebem o seguinte, aqui vocês percebem que nós temos, deste lado de cá, né, nós temos algumas informações. E eu queria que você prestasse muita atenção. E se você tiver uma folhinha, tiver um caderno, tiver um bloco de notas, faça esses exercícios também em casa para que você possa interpretar, tá? E colocar em prática. Se você prestar atenção, nós temos aqui um corpo, né? Nós temos um corpo de um candle, ou uma figura de mercado. E esta figura, este corpo, ele tem algumas partes que precisa ser observadas, pois é através dessas partes que você vai tomar decisões. São 4 partes que você precisa ficar atento. Nós temos a abertura, que é essa parte aqui, e nós temos o fechamento. O que significa a abertura e o fechamento de um candle? Significa que, quando a gente se trata de abertura, significa que foi aonde o candle surgiu, ou seja, ele nasceu aqui, nesta região, tá? E ele morreu aqui, ou seja, ele encerrou sua vida aí. Ou seja, nós temos uma abertura e nós temos um fechamento. Se ele foi desse tamanho, ou se ele foi a metade desse, não importa. O que importa é que, quando se abre e quando se fecha o candle, vocês precisam estar atentos se ele vai deixar uma mínima ou se ele vai deixar uma máxima. O que significa mínima e máxima em um candle? Nós temos a abertura. Só que este candle, ele conseguiu chegar até aqui. Só que o corpo, a gente está falando de corpo, né? Que é essa parte maciça do candle. Este corpo, ele conseguiu chegar até aqui. Só que daqui ele não passou, ele retornou. Ao retornar, ele deixou esse rastro, que é o que a gente chama de pavio. Ele deixou esse pavio aqui. Então, automaticamente, aqui se tornou a mínima dele. Foi até onde ele conseguiu vir. Então, foi a mínima. E, consequentemente, em cima, é a mesma observação. Ele chegou até aí, lá, mas não conseguiu ficar lá, retornando com o seu corpo. E fechando aqui, que foi exatamente o fechamento dele. Porém, quando ele retornou, ele deixou também este pavio, né? Também deixou esse pavio aqui, que é esta sobra aqui. E isso sim quer nos dizer algo. Tanto o de baixo como o de cima. Por isso que é muito importante vocês entender que
cada parte desta faz com que você tenha uma interpretação melhor. Então, recapitulando, a gente tem um corpo de um candle. Neste corpo, a gente tem o corpo maciço, tá? Dentro desse corpo, significa que tem pessoas. Quanto mais ele esticado, mais significa que tem pessoas aí dentro, mais pessoas. Quanto ele menorzinho, significa que ele não tem muita gente aí dentro deste candle. A gente vai entender depois o que é que essas pessoas estão fazendo aí dentro deste candle. Eu quero que vocês interpretem agora só que o candle, ele tem abertura, o candle, ele tem fechamento. Aqui foi até onde ele conseguiu vir. Quando ele abriu, ele conseguiu vir até aqui, daqui não passou, retornando, deixando esse rastro aqui, né, que a gente chama de pavio ou de sombra. Vai depender aí da nomenclatura que você aprender. E a mesma coisa é ele. Para a parte de cima. Ele conseguiu subir, bateu aqui, não conseguiu ficar, não conseguiu ficar. Ele não conseguiu ficar lá em cima e fechou aqui. Só que automaticamente quando ele desceu, ele bateu lá e voltou, fechando aqui, ele criou também uma máxima. Então aqui foi a máxima do candle. Automaticamente, quando ele retornou, ele deixou esse pavio aqui também. Tá, pessoal? Então essa é a interpretação da leitura de um candle. A gente precisa interpretar, né, a sua formação. Qual é o nome de cada parte do candle. Então a gente entendeu que a gente tem uma abertura e a gente tem um fechamento, a gente tem uma mínima e a gente tem uma máxima. E essa explicação, ela também serve, a mesma coisa serve para o candle vermelho, né? A diferença é que é invertido. Em vez da abertura, que anteriormente era embaixo, ela passa a ser em cima. E o fechamento, que anteriormente era em cima, ela passa a ser embaixo. Mas observem que a mínima e a máxima continua da mesma forma. Dando continuidade ao nosso assunto, né? Então nós temos como interpretá-las em um gráfico. A gente já aprendeu aqui a parte do candle, né? As partes do candle. Agora, como que interpretar ela? A gente vai ver isso num gráfico. Então, como que eu consigo interpretar ela? Como que eu consigo olhar para um gráfico e dizer, olha, esta figura quer me dizer isso? É o que a gente vai ver agora. Então, o que se deve observar em uma figura, né, ou simplesmente o candle, é a força que ele exerce em determinadas regiões de mercado. Então, para vocês, se o gráfico ele está comprido, significa que este candle está com força, ou seja, ele quer nos dizer que aquele candle está com muita gente ali dentro, dispostas a fazer uma negociação. Agora, se este candle ele surge pequeno, ele quer dizer que ele está sem força. Ele não tem muita gente com intenções de fazer negócios ali naquela região. Então é por isso que o que se deve observar em um candle é a força que ele exerce em determinadas regiões de mercado. Então quando a gente consegue interpretar isso, fica mais fácil. Falando em regiões de mercado,
nós temos 3 regiões de mercado que ser observado para que você possa tomar suas decisões, né, com mais certezas. Então nós temos a região superior, que é a região dessa parte aqui de cima. Nós temos a região do meio, que é esta parte aqui do meio do gráfico. E nós temos a parte inferior, que é a parte de baixo, né? Essa partezinha aqui, lá embaixo, onde surge o gráfico. Então é por isso que eu falei para vocês que o que se deve observar em uma figura ou um candle é a força que ele exerce em determinadas regiões de mercado. Então observe aqui esses exemplos de candles. Observe que nós temos exemplos de candles pequenos e exemplos de candles grandes. Lembra que eu falei para vocês que quando o candle ele é grande, significa que ali tem um grande volume de pessoas interessadas em comprar ou vender, né? Interessadas em fazer algum tipo de negócio. E quando o candle ele tem um corpo pequeno, significa que não tem tanta gente interessada em fazer negociações, nem compras e nem vendas. Então a gente começa a interpretar que quando a gente observa um gráfico, a gente tem que observar as forças dos candles nas suas determinadas regiões. Mas, Jarlisson, por que eu tenho que ficar atento, né, nas regiões? Porque uma figura que aparecer na região de baixo, ela pode ter um outro significado na região de cima, sendo praticamente igual. Por isso que é importante você identificar qual foi a região que surgiu aquela figura, para que você possa observar e você possa analisar e dizer, poxa, essa figura surgiu nessa região aqui, então ela quer dizer isso para mim. Então é muito importante aí que a gente fique atento a essas questões de regiões de mercado. Então a gente falando ainda sobre candles, né, a gente precisa reforçar um pouco para vocês. O candle, quando ele está em uma região inferior, ele quer dizer alguns tópicos para a gente. Primeiro, um desses tópicos é: surgiu na região inferior do mercado, você tem que observar se aquele candle ou os candles que vão surgir, eles vão apresentar grande volume de pessoas. Então, quando o candle ele surge na região de baixo, na região inferior, né? E se de repente surge um candle como esse aqui, ó, bem esticado, significa que temos pessoas, muitas pessoas interessadas em fazer com que esse gráfico suba. E aí você entende que, ó, surgiu ele com bastante volume de pessoas interessadas. Depois surgiu outro, surgiu outro, surgiu outro, e assim virou essa escadinha aí. Então, quando o candle aparece na região de baixo, né, suponhamos que aqui o gráfico aqui, nós temos essa região de baixo aqui. Ele tem que dar essa observação, essa questão para que você possa prestar atenção. Se ele apresentar grande volume, você fica atento para uma possível crescimento
do gráfico para cima. Se ele apresentar pouco volume, que é igual a esses aqui, vizinhos, e não aparecer nenhum candle desse com força, você interpreta de início, lógico que a gente vai observar outras formas de interpretação. Você interpreta que provavelmente ou naquele momento o gráfico ele não vai ter uma tendência de alta, né? Ele não vai querer subir, ele vai ficar ali, né, na região de conforto, na região ali de descanso, tá, pessoal? E a outra região que a gente vai estudar, inferior após superior, é a mesma logística. Se o candle ele der sinais que o gráfico ele vai ter uma tendência de baixa, você precisa, né, interpretá-la para que você possa tomar aí uma decisão se você vai vender ou se você vai comprar. Falando em compra e falando em venda, esse será o nosso próximo assunto na nossa próxima aula. Então a gente vai revisar agora os nossos conteúdos vistos até agora, para que você possa colocar em prática aí, né, no seu bloco de anotação. Então o que foi que a gente viu hoje? A gente viu que figuras são formas geométricas, né, que vai nos possibilitar dizer se o gráfico ele vai subir ou se ele vai descer, de acordo com o seu esticamento, de acordo com o seu tamanho, né, de acordo com o seu volume, né, de pessoas que estão ali dentro daquele candle ali. Eles também são conhecidos aí como candlestick. Aqui nós temos alguns exemplos de candlestick. Temos mais alguns outros exemplos para vocês verem que são vários tipos de exemplos. Porém, a gente vai se especializar, né, nas próximas aulas em alguns candles que se repetem diante o gráfico, tá? E a gente viu também como interpretá-los. Aqui a gente viu sobre a questão do abertura do candle e do fechamento do candle. E a gente viu também que temos uma mínima e uma máxima. Que significa o quê? Que o candle ele foi até ali na mínima e não conseguiu passar dali e voltou, deixando esse rastro, deixando esse pavio. A mesma coisa aconteceu com o fechamento. Ele explodiu até a máxima, não conseguiu ficar até lá e retornou para baixo, deixando aí este pavio também. E a mesma coisa se repete aqui para o candle vermelho. Aí a gente viu também como interpretar, né, que a gente entende que para que você possa observar, o que você tem que observar em um candle é a força dele, se ele está com força ou sem força. E como a gente observa um candle com força? Se ele tiver curtinho, pequenininho, significa que ele está com pouca força. Se ele estiver grande, né, comprido, ele quer dizer que ele está com força. E estes candles, eles ainda têm grandes forças, dependendo da região do mercado, de onde eles nascer, de onde eles surgir, né? Foi o que a gente viu há pouco tempo. Se ele aparecer na região inferior, que é a região aqui de baixo do mercado, se ele tiver com um candle dizendo que tem um grande volume de pessoas ali, a probabilidade é que este candle está querendo nos dizer que pode ter aí uma tendência de alta. Esse mercado ele pode vir crescer, estes candles podem vir crescer. E nós vimos também a nossa outra região, que é a região superior, que a gente não entrou muito em detalhe, a gente vai entrar na próxima aula. Tanto a região superior como a região do meio do mercado financeiro. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. E até uma próxima aula. Lembrando que não deixe de colocar em prática, né, os assuntos vistos. Eu vou estar disponibilizando para vocês um exercício para que vocês possam praticar em casa e possam exercitar cada vez mais
sobre o nosso curso, que é Mercado Financeiro. Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.